E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Edson Assato. Hoje eu estou aqui com a Brenda Oliveira. Ela é uma pessoa muito importante e conhecida aqui na comunidade brasileira no Japão. No ar, mulher brasileira, garra, dedicação, informação, notícia, credibilidade. Brasil, Japão. O No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Brenda, você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Gratidão por ter aceito esse bate-papo comigo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E é sempre bom a gente conhecer pessoas novas, né? Agradeço também por colaborar com o tempo, né? Fazendo o tempo que dava pra gente fazer, que isso é importante pra mim com os filhos, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Brenda, conta pra mim, pro pessoal que tá assistindo, né? Eu li sobre você, né, na internet, né, que você veio bebê pra cá, né? Então conta um pouquinho da sua história, assim, resumidamente, né? Como você começou a trabalhar, né, nessa área da LB Traduções e tal. Faz um resumo pra mim, por favor. Eu cheguei no Japão dia 15 de agosto de 1991. Eu tinha 1 ano, a minha festinha de 2 anos foi aqui no Japão. E desde esse dia eu tô direto no Japão. Então vai fazer 30, acho que completou 34, 33 anos que eu tô aqui esse ano. Entendi. Brenda, você tem o seu canal, né, no YouTube, né, tem nas redes sociais e tal, e você também falou que participa de um fórum, né, com grupos japoneses, né? Conta um pouquinho disso para mim, que eu acho que muita gente não conhece sobre esse trabalho no fórum, né? Como que é a sua participação, como veio o convite, né, para você? Ok. Quando a gente começou esse trabalho da tradução LB, a gente recebe por ano muitas ligações, muitos e-mails de pessoas que trazem os seus problemas. E muitos desses, o problema é por causa do sistema do Japão, às vezes pela lei, de como a sociedade funciona aqui. Algumas coisas têm que ser mudadas para que a vida do estrangeiro melhore, né? Sim. E por que a vida do estrangeiro tem que melhorar? Porque o Japão, mesmo que seja por um curto período, ele vai precisar de estrangeiro aqui, por causa da baixa natalidade. Sim. Então, mesmo se a população do Japão aumente, por um período ele vai precisar do estrangeiro. E se ele não fazer a vida do estrangeiro aqui ser boa, não vai vir estrangeiro. E de fato é isso que está acontecendo. Muitas pessoas asiáticas que poderiam estar vindo para o Japão, elas não estão vindo pelo mau acolhimento do governo japonês, do sistema, às vezes da sociedade. Certo. Então é extremamente importante que o Japão, pelo menos por um período, melhore a vida, né? Então, ao receber muitas ligações, eu estava meio perdida, porque eu me sentia mal. Mal assim, mal de mal mesmo. Um sentimento ruim, porque você recebe um monte de pessoas com dificuldades em várias áreas que não tem o que fazer e fica com você. Você agora tá sabendo de um monte de coisa, de um monte de problema que tem que melhorar, mas estava parado aqui sem poder fazer nada. Sim. E eu estava muito angustiada com isso. Então, eu não sabia o que fazer, então a gente
ora, nessas horas, Deus, tá acontecendo isso e isso, as pessoas estão ligando, eu tô ficando sobrecarregada, tá parado aqui tudo comigo, e a gente tem um monte de coisa, um monte de problema que as pessoas ligam, não tem o que fazer, o que eu vou fazer sabendo de tanta coisa? O que adianta a gente saber de um monte de coisa e ficar parado aqui sem saber fazer nada? Então, eu orei pra Deus, né, assim, sei lá se é pra gente parar com isso, porque que adianta, assim, né? Sim. Mas, eu sabia que essas causas, na verdade, o correto seria ser levado por órgão correto. Aí, uma missionária que eu considero ela minha líder espiritual, né? Que ela é uma pessoa que já me conhece há 10 anos e ela sempre liga pra mim, Brenda, tá tudo bem com você? Ela ora junto comigo, me orienta. Ela é uma senhora já, tem 60 e poucos anos já, Sim. mas é uma missionária experiente, ela já fez missões em outros países, enfim. Aí ela conhece um monte de gente e ela falou, eu conheço uma pessoa que era ex-secretário de um deputado. E Sim. ele hoje quis conhecer você, porque eu comentei e tal, ele veio. Só que, na verdade, ele é tipo como que fala? Recrutador, a pessoa que, sabe, procura as pessoas pro fórum. Certo. Só que essa missionária também não sabia que ele era tudo isso, né? Na ocasião. Ela sabia que ele fazia evento, mas não nesse nível. Aí ele foi me... Aí ele no começo ele ficou meio assim comigo, porque acho que achou meio novo demais pra ele também. Sim. Tipo assim, mas da onde você saiu? Por que as pessoas gostam de você? Por que as pessoas ligam pra você? Pra ele foi uma coisa muito estranha, porque normalmente as pessoas buscam ajuda em NPO, em grupos voluntários, mas por que eu tava recebendo tanto telefonema e por que as pessoas estavam me assistindo tanto? Ele também achou muito novo isso, ele estranhou, mas ele me deu uma chance mesmo assim. Ok. A primeira chance que ele me deu foi em um fórum feito na minha cidade mesmo, ali em Randa, tava o prefeito, tava os vereadores, tava as pessoas importantes, o salão era aquele salão lá que assusta de tão bonito que é, e aí ele me deu 3 minutos. Ele me deu 3 minutos para falar algum problema. Sim. Né? Aí eu trouxe a história do meu pai, que os problemas que o meu pai passou ao chegar do Japão. Como imigrante brasileiro. Como imigrante, sim. que é de 30 anos atrás, Okay. mas que ainda se repete os mesmos problemas, Sim. porque não temos vozes. Então foi mais ou menos essa mensagem que eu levei. E ali os prefeitos, deputados ficaram meio que assim, tipo assim, não sabíamos disso. Sim. E aí logo eu fui chamada na Câmara lá, né, dos vereadores da minha cidade, que dali eles gostaram de mim, foi tipo passando para os outros lugares também, aí a gente começou a ir em um monte de lugar. Entendi. E aí que começou. Tá. Aí hoje eu faço parte de 2 grupos. Um é em prol aos assuntos em geral de estrangeiros, né? E o outro é voltado para crianças. Então são 2. E um deles eu faço parte da diretoria. Nossa, que legal. Mas esse da diretoria é tipo assim, meio sem querer. Sim. Te colocaram lá. Porque eu falei assim, olha, não dá pra mim participar da reunião, eu tenho um filho, pra mim só participar do fórum já é muita coisa. Ele, não, mas posso colocar só o seu nome aqui? Você não precisa fazer nada, deixa só o seu nome. Eu falei, então tá bom. Ele vai ser bom pra você estar o seu nome. Eu falei, então tá bom, então deixa aí. Então eu só faço parte, mas não faço nada. Entendi. Então você, assim, tipo, uma voz brasileira dentro desses fóruns, né? Seria isso, então. Isso mesmo. Poxa, que legal. E tem como assistir isso, Brenda? Ou não é gravado? É gravado. É gravado Eles assim? têm um canal e tem lá sim também. Poxa, depois eu vou passar aí no vídeo aí pra quem tiver interesse assistir, porque eu tenho interesse de ver, né, esses debates e tal. Que legal. Hein, Brenda, eu sei que eu sinto, né, eu não conheci você pessoalmente, mas pelos vídeos eu vejo que você tem uma mulher com personalidade forte, você é uma mulher de opinião. Então eu vou fazer algumas perguntas para você que não são sobre notícias, nada. Eu queria sua opinião sobre a comunidade brasileira, sobre nós brasileiros aqui, né? Pode ser? Tá bom? Ok. Então, Brenda, uma pergunta que eu queria te fazer. Isso não é eu que falo, isso são dados estatísticos, né? São pesquisas. 80% dos brasileiros lá no Brasil, no nosso país, eles são endividados.
né? Eles não têm educação financeira, não têm o próprio controle financeiro, né? Aqui no Japão acontece muito isso também. Você atende pessoas que estão endividadas, problemas com cartão, impostos ou problemas bancários. Você também atende pessoas assim? Sim. Eu não sei exatamente quantos % dos brasileiros aqui no Japão estão endividados, porque eu acredito que não deve ter uma pesquisa focada nos brasileiros, mas tem muito mesmo. Inclusive, esse é um dos serviços principais da tradução LB. Verdade. Não sabia. No caso do imposto, o pessoal não pede muito, porque a maioria da prefeitura tem tradutor. Então, a questão do imposto, normalmente o pessoal consegue resolver ali sozinho, né, com a tradutora ou tradutor da prefeitura, mas as outras dívidas a gente trabalha, a gente faz, e bastante. É dívida bancária, de cartão, seria tudo isso? Tudo. Tem de tudo, casa, carro, cartão de crédito, várias coisas mesmo. Entendi. E que conselho você daria assim? Por que você acha que acontece isso? Você acha que o brasileiro ele não tem uma educação financeira suficiente? O que você acha que acontece? Existem vários fatores para isso acontecer. Sim. Um deles realmente é a falta da educação financeira. Né? Então, um deles, não são todos, tá? Sim. Mas um deles é quando a pessoa vem para o Japão e acha que tem as coisas muito fácil e acaba se iludindo que pode tudo, né? Veio aqui, conseguiu cartão de crédito, conseguiu financiamento, e nossa, que fácil, agora eu vou obter tudo que era o meu sonho. E vai, depois a gente dá um jeito. Eu não sei, deve ser mais ou menos isso que acontece. Aí a pessoa acaba não fazendo as contas direitinho, não levando em consideração que a vida é cheia de surpresas e um dia você pode adoecer. Eles não colocam isso, não pensam numa emergência, né? Sim. Não sei. Então tem isso. E tem pessoas que tinham um trabalho bom, tinham uma renda boa, tinha dinheiro na conta, mas ficaram doentes e acabou se enrolando tudo. Às vezes acontece divórcio. Às vezes acontece de eles querer ajudar um parente que está no Japão, aí você sabe, aí o parente usou o dinheiro, depois sumiu, quis ajudar um amigo, sumiu. Então, realmente são várias coisas que acontecem. Entendi. Ok. Eu vi, né, Brenda, assim, pelo seu canal, né, que você estudou em escola japonesa e até um certo ponto você não falava muito sobre a tua vida escolar. Eu vi que uma vez, não sei, acho que, como se fala, teve um gatilho, né? Você começou a falar sobre Idime, bullying, né? Mas antes disso, antes de perguntar sobre isso, né? Eu sei que muitas famílias brasileiras têm dificuldades assim, vou colocar em escola japonesa, escola brasileira. Qual o conselho que você tem para dar para essas famílias? Porque é difícil mesmo decidir, né? Eu sei que muitos pais pressionam os filhos, né? Não, você está no Japão, tem que estudar aqui em escola japonesa. Como é que você, como foi uma aluna, hoje você é mãe, né? O que você tem para falar para as pessoas, né? O conselho que você tem. Minha opinião pessoal, que assusta as pessoas, é que eu não sou a favor do sistema escolar atual, de qualquer lugar. Eu não sou a favor desse sistema da pessoa ir para a escola, depois o ensino inferior, faculdade. Eu não sou a favor desse sistema. Eu acho que esse sistema foi bom. A primeira ideia, né, das pessoas que inventaram, então, foi boa, a intenção foi boa, mas é necessário grandes mudanças nesse sistema escolar. Então, eu não sou a favor de nenhum. Nem o japonês, nem o brasileiro. Começando por aí, eu não sou. Eu acho que isso aí tem que mudar. Porém, a gente vive agora dentro desse sistema, então a gente tem que dar um jeito de viver bem dentro desse sistema e tentar mudar o que tá ruim aí, né? Então, eu acho que os pais têm que levar em consideração qual é os planos futuros deles, né? Se eles vão para o Brasil, se realmente eles estão determinados a ir para o Brasil, talvez a escola brasileira seria melhor. Porque realmente, se eles vão para o Brasil, a criança vai continuar estudo lá. Sim. E se ela não sabe o português corretamente, ela vai sofrer muito. E se ela está na escola japonesa e está acostumada com a cultura japonesa, é muito cruel para a criança. Entendi. Porque,
Ela veio do Brasil, tirou ela do Brasil, trouxe em uma escola, ela sofreu adaptação, veio pequena, talvez até esqueceu de como era o Brasil. Sim. Aí depois ela vai sofrer de novo ali na adaptação da cultura e da escola brasileira. Então tem que ver se isso compensa, isso aí, se isso não vai mexer ali com a criança. Entendi. Então, né, tu tem que pensar muito os planos futuros, eu acho, né? Ok. E realmente tem que levar em consideração que tem escolas japonesas ruins, tem escolas brasileiras ruins, então tudo depende dos planos, do que os pais pensam para a criança, tem tudo isso, acho que tem que ser levado em consideração. Entendi. Você falou assim que o sistema de ensino está falido, né? Atualmente, assim, pela sua opinião. Qual seria o sistema ideal? O que você pensa sobre isso? Eu acho que esse sistema atual funciona, mas não é para todas as crianças. Então, tem criança que realmente se dá bem dentro desse sistema, que tem esse, como fala, que tem essa alegria, né, de ir para a escola, ficar em turma. Então, para algumas crianças isso funciona, isso é bom. Entendi. Mas a gente tem que levar em consideração que não são todas. Sim. Não são todas as crianças que conseguem se desenvolver bem dentro desse sistema. Entendi. Tem criança que se desenvolve mais quando é só ela e o professor. Tem criança que tem que ser em uma classe com poucos alunos. Tem crianças que têm dificuldade muito grande em determinado ponto. Então, eu acho que nós precisamos ter várias opções adequadas para cada criança. Entendi. Eu acho que é isso. Então, não que vamos acabar com a escola e determinados cursos realmente a criança precisa passar por isso, mas tem criança que realmente não se adapta a isso. Isso tem que ser levado em consideração, porque dentro da classe, a gente vê hoje que se esse sistema realmente fosse bom para todos, era para todo mundo ter uma inteligência muito maior que hoje, mas a gente vê que não é isso que acontece. Então, a gente precisa de mais opções para as crianças, para que realmente cada um adquira conhecimento, porque o conhecimento é muito, 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 muito importante. Entendi. Então, tipo, você está dizendo, por exemplo, tem uma criança mais introvertida, aquela mais tímida, isso. Então teria que ser olhado assim, não digo mais assim, individualmente, é difícil, mas por grupos, né, você diria, né? É isso, né? Isso. Entendi. Isso mesmo. Ok. Brenda, e conta pra mim, assim, como foi tua vida escolar? Eu sei que, né, até um certo momento você não falou, mas eu lembro de um vídeo, assim, que eu assisti, que você falou, não, me deu um gatilho, eu quero falar sobre isso, né? Isso. Conta sobre esse gatilho também foi assim, eu sofria bullying na escola, mas assim, eu não falava sobre isso pra ninguém. Então, quem sabia era o meu pai, minha mãe, o Lucas, as pessoas assim, muito próximas que sabia. Desculpa, você comunicava com a sua família, então, sobre isso? Mas assim, só essas pessoas, então, tipo assim, ninguém sabia mais. O restante não sabia. Era só as pessoas bem próximas mesmo. Eu não falava, não saía falando. Só que o que aconteceu? Eu uma vez, e eu acredito que isso foi de Deus mesmo, porque isso aconteceu antes de eu começar a participar dos fóruns. Então era uma preparação para aquilo que eu ia precisar falar nos fóruns. Eu vejo como isso, porque se eu não tivesse quebrado esse gatilho, eu não ia conseguir lá na frente, porque no fórum a gente fala muito da nossa vida infantil, porque todo mundo pergunta da minha vida infantil, e eu tinha um bloqueio, eu não lembrava nome das pessoas, eu não lembrava o rosto, você me perguntava determinado episódio, eu não lembrava. E isso acho que é porque ficou um trauma de infância? Eu acho que é. Então eu tinha, acho que era uma tampa, assim, que eu não lembrava das coisas, sabe? Assim, eu não lembrava mesmo, assim. Aí, às vezes, aconteceu já, de eu estar andando na rua, assim, fulano me dá tchau, eu não reconhecia a pessoa. Isso aconteceu algumas vezes, e teve vezes que eu tava com os meus pais também. Aí então, realmente, eu não lembrava. O que aconteceu? Aí, determinado dia, o meu filho estava na segunda série, eu acho. Eu sonhei que eu estava em um culto em casa. Porque quem é crente sabe, a gente faz culto em casa também. A gente faz na igreja, mas faz em casa também. Então, eu estava tipo, na casa com uns irmãos e vinha uma mulher chorando para mim. Aí, a mulher vinha e me falava do problema que a filha dela estava sofrendo, que a filha dela estava isso, e bullying, né, e aconteceu isso com a filha dela, e ela começava a chorar na minha frente, ela chorava,
E eu ficava assim, eu não consigo falar, eu não vou conseguir ajudar. E ela, me ajuda, por favor, me ajuda. E eu, tipo assim, eu não consigo ajudar essa mulher. Aí eu começava a chorar, porque, tipo assim, eu não vou conseguir ajudar ela, eu não consigo ajudar essa pessoa, né? E aí vinha uma pessoa de branco e falava assim, hoje você vai ser curada. Nem eu entendia do que, na hora foi curada de quê, né? Aí a pessoa de branco vinha, orava comigo, e aí eu comecei a lembrar de muita coisa. Aí naquele sonho, mas eu chorei muito dentro do sonho. Quando eu acordei, eu senti que eu tava... Sabe assim, depois que você chora, você se sente... Alívio. Alívio, isso. Sim. Foi isso que eu senti. Nossa, e você ter assim externado pro público em geral da internet, isso fez bem pra você? Sim, você sentiu que fez bem isso pra você? Também te deu alívio? Todas as vezes que eu tenho que falar sobre as dificuldades da minha infância como estrangeira, sim, dói. Então é um processo. Ok. Então, porque uma vez eu falei do bullying, então aí eu tive que lidar com aquele bullying. Aí depois a gente vai falar das outras dificuldades, porque cada fórum é temas diferentes. Por exemplo, o vídeo que eu falo são temas diferentes. Então, cada vez eu tive que ir tratando de uma coisa, né? Então, foi um processo. Entendi. Assim, o último que você falou, eu vi o último vídeo, foi um trabalho de escola que você fez, que você foi meio ridicularizada pelos outros meninos e tal, né? Isso. Eu achei bem emocionante aquilo, quando você contou, né? Uhum. Brenda, que conselho que você tem para dar para os pais ou para as crianças, né, que estão passando por isso e às vezes não tem assim, com quem falar, ou vergonha, ou a pessoa é tão tímida que não consegue falar? Que conselho você tem para dar para essas pessoas, essas famílias? Então, isso Sim. é um dos... Bom, acho que algumas pessoas não vão concordar comigo, mas eu vou falar a minha opinião. Por favor. A pergunta que eu falo para os pais, quando vem falar sobre bullying, eu pergunto para o pai, por que você quer que o seu filho fique em um ambiente onde ele é mal recebido? Por que você quer isso? Por quê? Né? Essa é a minha primeira pergunta. Isso você diz assim, quando o pai quer forçar a ficar na escola japonesa, nesse sentido, entendi. Isso. Por que você insiste? Por que você está insistindo? Esse é o primeiro. Okay. Qual é o seu objetivo como pai deixar a criança em um ambiente assim? E também tudo depende da criança. Se a criança está revidando, se ela... Tipo assim, sabe? Se isso está mudando o caráter dela, será que compensa? Porque vamos supor que era uma criança... amável, dócil, alegre, e aí começa a sofrer bullying e se torna aquela criança, agora eu vou bater em todo mundo. É isso que você quer que o seu filho seja? Uma pessoa que revide? Entendeu? Então eu penso assim. Então, no caso do meu filho, quando ele sofreu bullying, depois disso ele sofreu bullying, meu filho. Ele sofreu também. Só que a nossa atitude foi assim, ele começou a apanhar na escola, né? E a gente falou que ele poderia revidar. Mas a gente ficou assim, a gente não incentivou ele revidar. Não que a gente falou, vai revidar. A gente esperou surgir dele, ver se ele queria revidar ou não. Só que no caso do meu filho, ele não quis revidar. Então a gente entendeu que isso era a personalidade dele. A personalidade dele não era revidar com... Fisicamente, agrediu. Então, e que ele não se sentia bem em agredir o outro menino, mesmo o menininho agredindo ele. Então, o que a gente fez? Você não vai mais para a escola até que os adultos resolvam isso, porque isso é um problema do adulto que não consegue controlar uma criança. Sim. O problema não é as crianças, o problema é o adulto que está conseguindo educar a criança. Ok. Né? Certo. Então, a gente não deixou ele ir para a escola até que tudo se resolvesse e demorou para resolver isso, certo. Por causa que realmente era o problema dos pais da criança que não educava a criança, não quiseram educar a criança. Ok. Não quiseram, esses pais não estavam importando se o filho estava... Meu filho chegou com o rosto inchado assim. De ser agredido. Porque eles foram brincar. Sabe, em português, como que chama, Lucas, aquela... pique-esconde, que a criança fica assim e as outras têm que sair correndo, que conta até... Não, que vai chegando perto, aí depois quando chegar perto, não, é estátua, brincando de estátua, né, que você faz assim, e quando você olha...
contar até 10 10? na parede Sim. e olha pra trás e as crianças param. É Ah. daí você vai coronar. Então a criança conta até 10, aí você tem que correr. Aí depois a criança para. Aí depois você conta até 10 e a criança vem. Só que aí no final, a criança que conseguir tocar em você, que acho que é a vencedora, acho que é uma coisa assim. Só que esse menino, ele fez isso e botou a cabeça assim do Mickey na parede de concreto. Ele fez assim, Entendi. e de propósito. Sim. Ele já tinha quase 8 anos, ele sabe que se fazer assim na parede vai. Então ele veio com tudo inchado aqui, machucado. Aí no outro dia ele veio tudo machucado aqui. Judiaram. Judiou, mas não era uma turma, era um menino específico. Ok. Uma criança específica. E os pais não quiseram saber, não. Entendi. Você acha que ainda tem... Você sofreu, assim, preconceito por ser estrangeira ou não? Quando era criança? Você sentiu isso ou não? Ou você acha que era um geral? Então, eu não sei, mas só que nos fóruns que eu participo, eles dizem que os pais acabam influenciando o preconceito nas crianças. Por exemplo, isso aí aconteceu com uma chinesa. A chinesa veio para o Japão e era o dia de você levar o bentô para a escola. Então, no bentô da criança chinesa, só tinha comida chinesa. E as crianças japonesas estranharam, porque as crianças japonesas estão acostumadas com aquele bentô japonês, e eles viram o bentô da criança chinesa e achou estranho. Aí ela dá o exemplo. Que mãe que você é quando o seu filho fala de uma cultura diferente? Certo. Você pode muito bem ensinar. Nossa, é por causa que ela é chinesa, ela come a comida chinesa. E você sabia que o gyoza da China é gostoso? Sim. Né? Sim. E o que tinha lá? Ou você é a mãe que fala, nossa, que menina estranha. Sim. Entende? Então, às vezes, talvez, a reação dos pais dentro da casa pode ser que está criando o preconceito. Entendi. Então, no meu caso, eu não sei qual deles foi, mas eu acredito que uma desses, sim, era influência dos pais das crianças. Eu acho que era assim. Tá. Então, acho que tinha criança que já era malvada mesmo e tinha criança que era influenciada por pais que não entendia da cultura. Entendi. Você, como mulher e brasileira, já sofreu preconceito aqui no Japão ou não? Depois de adulta? Sim. Por ser mulher brasileira. Tenho sim. Assim? Você acha que a sociedade japonesa é machista? Não, olha só. Sim. Quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro ano, né? Na LB Traduções? Não. Eu comecei a trabalhar como tradutora com 21 anos na prefeitura. E eu era cobradora de imposto. Aí, era assim, era eu e um funcionário japonês que ia nas casas, batia na porta, falava, nossa, o imposto tá atrasado, né? Vem aqui na prefeitura conversar e tal. Pelo menos os que eu ia junto, eles eram muito bonzinhos. Eles não eram nada chato, não. Tá, mas eram brasileiros ou japonês? Eu era a única tradutora e o restante tudo japonês eu acompanhava, porque cada japonês cuidava de uma região da cidade. Então, aonde tinha brasileiro, eu ia junto. Então, eu ia lá. Aí, em uma dessas, o senhor falou, olha, hoje a gente vai até tal lugar, a gente vai no bairro tal e a gente vai em algumas casas ali que tem estrangeiro. Você me acompanha? Como sempre, no comecinho, ok, a gente vai andar no carro. Ele me para o carro na frente de um café e falou assim que ele não ia trabalhar, que era pra gente ficar no café. Mas por quê? Não é doido ele? Sim. Eu falei assim, como assim? Ele falou, não, a gente não vai trabalhar hoje, a gente vai ficar... Ele parou na frente de um café e falou que que a gente ia ficar lá, que ia ser mais legal. Esse funcionário da prefeitura, junto com você. Só tava nós dois. Mas te paquerando, no caso, seria isso? É mais ou menos isso. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Eu não sei se ele queria só conversar, porque japonês tem essa, né? De só conversar. Eu sei que existe isso. Ou se ele tinha outra intenção, mas ele tinha 60 anos, 65, ele era aposentado. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Sim. Eu falei assim, não. Tá. Ele falou, aí ele ainda insistiu, eu falei, não. Ele falou assim, aí ele insistiu, eu falei assim, eu vim aqui pra trabalhar, você tá achando que eu sou o quê? Falei bem assim, mas falei umas poucas e boas pra ele ali. Sim. Não tive medo, não.
Não tive, eu tive muita raiva na hora. Ok. Eu acho que a raiva venceu ali na hora. Eu nem fiquei com medo se ele poderia agir de outra forma. Não, mas a raiva falou mais alto. De ele ter me olhado achando que eu era uma mulher baixa, que ia ficar com ele. Nem sabia se eu tinha alguém, sabe? Assim, acho que a raiva foi maior de ele ter me visto com esses olhos. Sim. Mas falei poucas e boas pra ele. Tá. Aí ele bateu o negócio assim. Ele bateu a pasta. A gente voltou pra prefeitura. Depois daquele dia ele nunca mais falou comigo. Mas fez bem, eu acho que você Acho fez que ele bem. ficou com medo de eu falar alguma coisa. Eu Sim, acho que eu sobre falei. assédio, alguma coisa. Eu acho que eu cheguei a comentar com alguém lá dentro. Eu acho que eu falei. Eu tava tão nervosa aquele dia. Eu acho que eu cheguei. Eu não sei se eu falei. Tá. Enfim, mas ele nunca mais nem olhou pra minha cara. É mesmo? E tá bom assim. Não olha mesmo. Entendi. Quero nem ver pintar de olho. Entendi. Tá ótimo. Hein, Brenda, você já contou nas redes sociais, né, que você sofreu hater, já, né, problemas de ofensas e tal. Mas e ao contrário? Tipo esses admiradores mais apaixonados, assim, acontece isso ou não? Isso não. Ah, não? Não, porque um dia eu vi o seu marido Lucas, né? Ele falou assim, ele mostrou a aliança, né? Falou assim, olha, eu sou casado com a Brenda, hein? Já faz tempo. Aí eu falei, eu acho que alguém avançou Isso foi sinal. no seu vídeo, Lucas? Foi. Eu não Eu lembro que você falou. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Foi no seu Sim. vídeo? Foi no vídeo Foi dele. no vídeo dele? Sim. Aí eu pensei, poxa, Não, eu é acho que porque alguém... eu não sei. Não. Eu tava fazendo um vídeo mostrando como que era a tradição LB. Então eu mostrei que eu sou casado com você, eu mostrei a nossa família, eu mostrei que acho que foi quando você tava gravando. Eu mostrei um pouco de você gravando os vídeos. Tava mostrando, tipo, o outro lado da tradição LB. Entendi. Não, porque eu pensei assim que alguém escreveu, né? Nossa, Brenda, eu sou apaixonado por você, tal, Isso- alguma coisa nesse sentido, não? Não. Não, nunca aconteceu. E é melhor não acontecer. Entendi. Hein, Brenda, uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Eu observei, né, que acho que desse ano para cá você mudou muito a sua presença na internet, né? Uma coisa assim, eu lembro que, acho que não sei se foi ano passado ou no início desse ano, você falou, nossa, eu estava estressada, eu fui no médico, o médico falou, nossa, você tem que dar um tempo, né, no seu trabalho, que você ficou 2 semanas sem fazer vídeo, né, que estava te fazendo mal para a saúde. E de repente eu pensei, poxa, acho que a Brenda vai dar um tempo. Não, mas agora parece que você começou com mais vídeos, né, mas assim, patrocínio você não tinha antes, se eu não estou me enganado, Isso, né? não tinha. E o Lucas também não fazia vídeos, né? Ele começou a fazer. E o que foi essa virada de chave, assim, para vocês mudarem essa presença na internet? Então, é que como nós temos amor pela comunidade brasileira aqui, né? Nós temos amor mesmo, né? Pela comunidade, nós queremos servir a comunidade, só que tudo tem o seu limite. Sim. Como só eu, porque o Lucas precisa trabalhar para a gente ganhar o nosso pão. É ele que é o principal trabalhador de casa, a mão de obra em casa, né? Então, então não dá para a gente trabalhar da forma que realmente a gente queria. Sim. O que realmente talvez seria ideal é a gente estar disposto a atender as pessoas e dar a atenção que elas merecem. Só que, no momento, não dá. Sim. Porque é só eu e ele precisa trabalhar, eu preciso trabalhar. Não dá pra gente atender todo mundo, fazer de graça. E eu sei que tem gente que não tem condições de pagar o nosso serviço. Não tem. Eu já pensei, minha mãe até falou, Brenda, vê esse negócio de NPO pra vocês poderem dar mais atenção, mas NPO é para você cuidar, como fala assim, para o seu trabalho, não para você. Entendi. Entendeu? Então, talvez o trabalho do NPO ganhe dinheiro, mas não que isso vai me sustentar para pagar as minhas contas. Certo. Né? Pode ser que eu estou enganada, mas pelo menos até onde eu pesquisei era isso. Então, não dava. Então, eu recebia muito telefonema, não dá pra mim fazer tudo, não dá pra ajudar todo mundo, eu tava ficando muito cansada com isso. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu já faço os fóruns, então eu tenho que colocar limite. Então algumas coisas hoje eu já não faço, não consigo, não atendo todos os telefones, atendo quando dá. E normalmente quem liga, vamos supor assim, 90% das ligações que eu recebo não são pessoas que querem contratar o nosso serviço. Quem quer contratar o nosso serviço
vem pro WhatsApp, Brenda, quanto que você cobra para fazer isso? Quanto que você cobra? Só uns 10% que liga que é para contratar serviço, o resto 90%, às vezes é maioria que tem algum problema. Ah, entendi. Maioria é. Tá. Que é tipo um conselho, alguma coisa assim, né? Não quer contratar o serviço, na verdade, né? Isso. E que, na verdade, em particular, eu não ligo, mas é que não dá para atender todo mundo. Não dá. Entendi. O meu celular tem ligação até de madrugada. Sim. É difícil. Entendi. Então eu falei assim, gomei na saia, eu vou ser egoísta. Eu vou cuidar de mim, da minha família. E eu entendo também, né, que é aí que eu falei que é a questão do conhecimento. Para que a comunidade melhore, ela precisa ter conhecimento. Certo. Se a pessoa não começar a estudar, vai continuar desse mesmo jeito. Entendi. Se a pessoa quer mudanças, ela tem que fazer alguma coisa diferente. Ela também. Né, e pode começar isso com o estudo, na verdade. Exatamente. Né? Na verdade, é o estudo. Ah, ok. Eu entendi que é isso. O ser humano sem estudo, ele não tem futuro. Sim. Chega uma hora que a vida cobra do porquê que você não adquiriu conhecimento. Eu falo isso por causa que eu atendo inúmeros telefones de pessoas na terceira idade que nunca estudaram e hoje mendigam ou padecem. Certo. Porque chega uma hora que a pessoa não tem mais força física para trabalhar na fábrica. Ela vai fazer o quê? Ela não construiu nada. Sim. Então tem uma hora que a vida cobra de você pelo aquilo que você não fez, pelo aquilo que você não buscou. Então é muito importante que a pessoa estude. E quando eu falo estudo, eu não estou falando de escola, eu estou falando da pessoa ir atrás daquilo que ela... É uma profissão, você diz, né? Até o Nihongo, o japonês mesmo, também, né? Sim. Entendo. Isso mesmo. Ah, tá. Eu tô falando dessas coisas, não que a pessoa tem que exatamente ir para uma escola, não, mas tem no caso de mulheres, muitas fazem bolo, são professoras em casa, eu tô falando dessas coisas. Homem também tem muitas coisas que homem pode fazer, que eu tô falando disso, né? Sim, agregar conhecimento, né? Quando precisar, você poder ganhar profissionalmente com o seu conhecimento, né? Entendi. Ok. Tá. Brenda, eu sei que você tem uma vida bem atarefada, além da internet, você tem a LB Traduções, você cuida da tua família, né? Cuida dos seus filhos, seu marido, cuida da casa. Como é que você consegue administrar isso, assim, até assim, psicologicamente? Como é que você faz para segurar, para aguentar tudo isso? Como que você faz? Não tem como a gente administrar tudo, não dá. Não tem como a gente ser perfeito em tudo, nessas situações não tem. E eu estou buscando o equilíbrio. Eu ainda estou buscando. Então a gente colocou os patrocínios justamente para que a gente não ficasse naquela doideira, né, de ter que produzir vídeo e não produz e não sei o que, sabe? Para ter uma estabilidade, para poder criar coisa com qualidade, com mais calma, né? E ter um ritmo, um cronograma direitinho. E eu tô buscando um equilíbrio ainda. Mas teve uma época na minha casa, né? Então, antes de eu mudar, a minha casa, ela tava virada de ponta cabeça. Ela tava suja mesmo. Sendo assim, sincero, minha casa tava suja. Porque não dá. Não dá pra cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar da atração LB. Não dá. Você tem que... E agora, realmente, os patrocínios ajudam muito. Eu tô conseguindo colocar minhas coisas em ordem, né? Mas eu ainda tô buscando equilíbrio aqui. Ok. É uma coisa importante, né, Brenda, que eu vejo nos teus vídeos. Você fala muito de Deus, você é uma pessoa muito religiosa. Fala sobre isso, isso também te ajuda bastante. Creio eu. Sim, né? Tá. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, né, para as pessoas que buscam, né, ou que não se encontram. Assim, então, no começo foi assim, tinha a opinião, né, de pessoas que falavam que não se mistura trabalho com religião. Que o teu trabalho é o trabalho e que religião é religião, que você não pode misturar. Mas quando eu comecei a tradução LB, logo eu percebi que isso é impossível, já que se eu sigo o que a Bíblia fala, aí na hora do trabalho eu vou falar agora, eu não posso misturar a minha crença. Então eu falei, isso não... Não, faz parte da sua personalidade. Isso. Então por isso que eu falei assim, não é que eu tô misturando, é que essa sou eu. Certo. Então a gente faz junto mesmo.
Entendi. Faz junto. Não que a gente evangeliza a pessoa e apresenta assim, ó, vamos aceitar Jesus. Não é isso, mas eu não escondo quem eu sou. É isso. Ok. É isso. Não me sinto bem em separar as coisas. Parece que eu tô sendo falsa. Entendi. A razão de fazer tudo isso é a palavra de Deus. Ok. Porque eu, Brenda, tenho o outro lado ruim. Eu tenho raiva, né? Eu tenho raiva das coisas, das pessoas, da situação. Todo mundo. Eu tenho pensamentos ruins. Sim. Né? Normal. Mas aí o que eu faço? Sim. Eu uso cruz. Vou mexer no microfone aqui, né? Por exemplo, os protestantes não têm muito costume de usar cruz, né? Ok. Eu uso assim com frequência porque eu me olho no espelho. Ó, Brenda, você é crente, hein? Você não pode falar certas coisas. É pra me lembrar das decisões que eu tomei. É pra isso. Entendi. Lembra, ó, Brenda, lembrou? Viu a cruz? Lembrou? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai amar o próximo. Sim, um lembrete, no caso, assim, né? Que já faz parte de você, seria, né? Entendi. Porque senão eu sou uma pessoa esquentada. Entendi. Eu sou. Parece. Sou esquentada, então eu preciso me lembrar. Entendi. Viu, Brenda, assim, todo o trabalho que você faz, né, em prol da comunidade, eu sinto que você faz do coração mesmo. Você e seu marido, não é porque você está na minha frente um elogio barato, não é. Eu sinto que vocês fazem porque vocês querem ajudar mesmo, né? Antes de pensar no lado financeiro, lógico que todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas antes disso vocês querem ajudar as pessoas, né? Você encontrou o seu Ikigai na tua vida? Não, então, foi assim, o primeiro vídeo que a gente fez da Tradução LB, eu não tinha um pingo de vontade. Mas eu preciso falar que eu trabalho na igreja desde a minha adolescência. Okay. Desde a minha adolescência eu sempre participei, por exemplo, de teatro da igreja, evangelismo da igreja. Mas quando eu fiz 16, 17, mais ou menos essa idade, foi quando realmente eu comecei a trabalhar dentro da igreja, que eu fazia parte do Ministério de Louvor. Certo. E eu acredito que as pessoas precisam conhecer Jesus, porque aquilo que está na Bíblia, você vivendo essa vida, você tem uma vida plena. Eu acredito sinceramente nisso. Okay. Né? Então, as pessoas, elas não vêm muito na igreja. Então, quando eu estava na minha juventude, eu falei, se as pessoas não vêm à igreja, a igreja que tem que ir as pessoas. Okay. Então, porque normalmente existem evangelistas que fazem evangelismo nas casas, assim, mas eu falei, não, nós vamos sair, né? E vamos levar essa banda, porque eu fazia parte do grupo de louvor, então nós vamos sair daqui, nós vamos para fora. E junto quando eu estava com esse pensamento, meu pai estava com esse mesmo pensamento, meu tio estava com esse mesmo pensamento. Certo. Então a gente viu que isso era de Deus, né? E a gente orou e a gente começou a ensaiar música em japonês antes mesmo de ter um convite. Porque a gente falou, no dia que a gente tiver um convite, a gente vai estar preparado. Okay. E a gente começou dia 1º de janeiro de 2008. Isso. Sim. E naquele mesmo ano, em abril, a gente estava cantando em um asilo. Sim. E daquele asilo Expandiu e a gente tem até hoje. Nossa. Inclusive, agora, dia 29, eu vou cantar aqui em Osso, em Nagoya. Poxa, que legal. E aí em outubro a gente vai cantar no Ion, no Jasco, e em dezembro em um asilo. Então esse trabalho ainda continua, né? E esse trabalho a gente foca, bom, esse ano a gente vai cantar em Nagoya, mas a gente foca sempre, tipo assim, em asilo, em hospital. E o meu pai, ele sempre ensinou que não importa o número de pessoas. Se a gente foi e uma pessoa ao ouvir o louvor se sentiu bem, tá bom. Poxa, que legal. Isso que meu pai sempre, toda vez que a gente ia cantar em um lugar, ele fala, Brenda, não se preocupa com o número. Certo. Se você cantando, uma pessoa se sentir bem, uma pessoa for salva ali através de um louvor que você cantou, vamos estar satisfeita com essa uma pessoa. Então, a gente sempre foi com essa mentalidade. Uma pessoa. Certo. A gente sempre pensou nisso. Aí, agora os vídeos da Tradução LB. Certo. Por que eu tô falando disso? Porque a minha mãe, quando aconteceu o Covid,
E aí fechou as escolas, todo mundo ficou desesperado, não estava entendendo por causa disso. E a minha mãe sabia que eu sabia porque que o AB pediu para fechar e o país fechou como se fosse uma ordem. Certo. Porque ele ele falou, ele fez ele fez por favor, fecha as escolas. Mas não é que ele mandou, fez uma lei, não foi nada, só foi o neganshimasu. Tá, uma recomendação. E todo mundo fechou. E ela falou, explica essa cultura do Japão. Certo. Para todo mundo ficar mais calmo e entender. Porque tava todo mundo desesperado com Covid, escola fechando e tal. Aí eu falei, mas não vou fazer não, eu não quero, ninguém vai assistir, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, eu não quero. Aí eu falei, ela vai ficar quieta, né? Aí depois ela me ligou de umas vezes, gravou o vídeo? Falei, não, mas não gravou. Ela me ligou umas 3 vezes. Insistiu, eu só gravei pra ela ficar quieta. Sinceramente. Como chama sua mãe? Cecília. Dona Cecília, muito obrigado, viu? Ajudou a humanidade. Continua. Aí eu só gravei porque ela tava muito no sai mesmo, só foi por causa disso. Aí eu gravei o vídeo. Aí eu falei, mãe, ninguém vai assistir. Ela, não, todo mundo vai assistir. Aí eu falei, todo mundo, meus parentes, né? Acho que umas 30 pessoas assistem, tá bom, vai, vamos fazer logo, vai ficar quieto, não sai. Aí eu gravei, postei. Aí quando eu passou 1 hora, já em menos de 24 horas já tava 30 mil visualizações. Que legal. Eu me assustei. Eu falei, nossa, foi todo mundo mesmo. Sim. Então, fora os que o pessoal repostou nos canais, porque de repente eu nem tinha canal, né, na época, nos WhatsApp, assim, então, aí eu apareci. Aí junto com isso, o meu inbox encheu. Nossa, de perguntas. Sobre vários assuntos do Japão, e aquelas, eu senti que as pessoas estavam necessitadas de informação. Eu não sabia que as pessoas tinham tanta dúvida, que faltava tantos problemas, né? E aí eu falei que ia gravar o segundo vídeo. Só que aí a minha mãe não gostou da ideia. Dessa vez ela não gostou. Nem meu pai. Não grava vídeo, porque acho que quando a minha mãe falou todo mundo, acho que ela não pensou que era todo mundo mesmo. Acho que ela não tinha pensado que ia ser. Aí foi jeito de falar. Então ela ficou preocupada. Não, mas aparecer na internet, assim, ela ficou preocupada com esse negócio de ser conhecida, sabe? Ok. Ela ficou preocupada. Tá. E ela ficou com medo de hater, então... Certo. Aí eu falei, mãe, e se eu falar isso? Não, essa ideia é ruim. Aí, vamos fazer assim. Não, essa ideia é ruim. Ah, não, ela não gostou de nenhuma ideia. Aí eu falei, e aí... Eu não sei, a aprovação da minha mãe naquela hora foi muito importante pra mim. Certo. Aí eu tava assistindo ao pronunciamento. É difícil traduzir pronunciamento. Sim. É muito difícil. Sim. Mas eu falei assim, eu acho que eu consigo. E aí eu escutei o vídeo, processei na minha cabeça. E aí eu falei, bom, se eu traduzir o pronunciamento, não tem o que ninguém reclamar. Afinal de contas, é só a tradução do pronunciamento e todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu. Aí eu falei, mãe, ó, o Abe-san falou isso, e o vídeo vai ser isso. O que você acha? Aí, ó, não tem o que ninguém falar nada, né? Aí eu fiz. Esse deu 70 mil, 40 mil, não sei. Eu sei que esse daí deu muita visualização. Entendi. Aí eu faço só nesse estilo. Aí a gente decidiu, a gente só traz notícias oficiais. Pronunciamento, como que fala, algum material do governo, notícias do jornal Asahi, só assim. Entendi. Não, eu acho muito importante isso, né, Brenda? Porque, principalmente nessa época, teve muita desinformação, fake news, faz isso, faz aquilo, e cada um tinha uma opinião e não tinha opinião oficial, como você está dizendo, né? Eu acho que foi muito importante isso, né? Para o segundo vídeo também, um ponto importante é que eu não sabia, a minha mãe estava preocupada com esse negócio de a gente ser reconhecida, a gente não sabia qual impacto isso ia ter na nossa vida, se isso ia ser bom ou negativo. Certo. Então a gente fez o quê? Eu falei, Lucas, a gente vai gravar o segundo vídeo, eu não sei se vai ter visualização, mas aí é aquela coisa, se a gente ajudar uma pessoa nessa situação, tá ótimo. Tá. Então a gente foi nesse conceito, e o Lucas, uma palavra do Lucas que foi muito importante, ele falou assim, Brenda, na época, a gente, na verdade, já tinha Tradução LB. Nós estávamos com 700 seguidores. Não é pouco, 700. Sim. A gente já estava começando a ganhar uns trocadinhos com o nosso nome Tradução LB. Ok. Entendeu? Então, a gente já estava construindo, assim, começando a dar os primeiros passos. Pode ser que a gente ia perder os nossos 700 seguidores. Aí o Lucas falou, Brenda, se tudo der errado, eu faço mais Zangyo, eu vou na fábrica, a gente muda de nome, mas não vamos deixar de ajudar as pessoas. Tudo bem a gente perder, se perder, pelo menos
A gente ajudou e a gente tentou ajudar. Eu falei, então tá. Só que não, isso trouxe muitos seguidores. Foi ao contrário. Que bom, hein? Parabéns, hein? Parabéns pela coragem de vocês, né? Arigato. A gente precisa um pouquinho de coragem. Sim, verdade, né? Não, assim, mas o que é legal, né, que eu vejo, é que o sentimento de vocês foi para ajudar, né? Não para ficar famoso, ganhar dinheiro com isso, não, né? Não. É aquilo que eu tava falando, né? O sentimento de vocês foi para ajudar mesmo. Só que sendo realista, para a gente manter um serviço, a gente não tem como manter sem recurso. Sim. Porque exige tempo. Você ficar um período sendo voluntário sem receber nada é uma coisa. Agora, você ficar anos dessa forma, não dá. Ok. Então, por isso que a gente teve que mudar. Porque a minha casa já estava suja, já estava tudo bagunçado. Falei, não, peraí, não dá. Se a gente quer continuar, vamos continuar? Vamos, então vamos se organizar para poder continuar. Não, merecidíssimo. Legal. Hein, Brenda, o pessoal mandou algumas perguntas. Eu posso fazer ela para você agora? Pode? Pode. Tá bom. Várias pessoas fizeram perguntas, né? Mas muitas eu escrevi inbox assim, porque são coisas que eu já ia abordar com você na entrevista, né? Então eu separei algumas aqui que eu tinha quase certeza que a gente não ia conversar aqui, né? A primeira pergunta é da Jaqueline Santos. Obrigado, Jaqueline. Ela é de São Paulo, capital, ela é da Lapa. Aí a pergunta dela, eu vou ler ela inteira, né, para você. Para quem vai pela primeira vez ao Japão, como estou planejando, né, para estudar, eu não tenho descendência nenhuma. Qual conselho você me daria? Okay. Existe alguma orientação especial para você me passar? E antes ela me escreveu um texto. Ela falou que ela já estudou o básico do Nihongo e ela sabe os costumes, assim, tipo, não falar alto em transporte público, à noite não fazer barulho, né, no apartamento. Essas coisas básicas ela sabe. Ela quer saber se tem alguma orientação especial além disso. Por favor. Tenho. Muitas pessoas que vêm ao estudo para o Japão, o que elas querem é permanecer no país para trabalhar naquela área que ela estudou. Então, um conselho que eu dou para ela é ver se essa escola dá um suporte para que ela consiga o trabalho nessa área. Isso é muito importante, porque tem muita escola que, como que fala? Negócio. Certo. A escola virou um negócio. Então, tem pessoas que eles montam uma escola com a intenção de ganhar dinheiro. Vender curso. Vender curso. E daí a pessoa se forma na faculdade e não tem nenhum suporte para trabalho. Resultado, maioria dos estrangeiros que vêm estudar no Japão não encontram shigotô no Japão, não encontram trabalho no Japão. Entendi. Aí tem que ir embora pro país. E outra, quando você se formar naquela área, você só pode trabalhar naquela área. Então é importante ela fazer pesquisar se aquela área tem realmente serviço no Japão, se aquela escola dá suporte para o trabalho, isso é muito importante. Estudar vai ser difícil, mas não é o mais difícil. O difícil é você permanecer no Japão. Esse é o mais difícil. Ah, ok. Entendi. Então, a sua orientação é a pessoa planejar, né? Pesquisar, né? Isso. Se tem o pós-curso, se tem como ela se manter aqui, no caso, né? Se o sonho dela for ficar aqui no Japão. Então, que a maioria já vem com essa intenção. Entendi. Tenta que ver se a escola orienta direitinho. Ok. A segunda pergunta é da Maria Riga, né, no caso, né? Ela é de Hiroshima. Aí a pergunta dela é o seguinte: com o envelhecimento da população japonesa, baixa natalidade, você se preocupa com o futuro, quanto a recebimento de aposentadoria, futuro dos seus filhos, das crianças? Qual a sua opinião sobre isso? Ah, sim. A aposentadoria do Japão, você tem que estar bem preparado. Ok. Eu vejo assim, se você trabalha em uma fábrica ou empresa, né, que você paga o seu Shakai Hoken por uns 30, 40 anos, né, a sua aposentadoria vai ser talvez razoavelmente boa para você passar o mês. Ok. Agora, muitos não. Muitos brasileiros não contribuíram o suficiente, não tem tudo isso, não pagou tudo isso, pagou o mínimo 10 anos, e se você pagar 10 anos, você só vai receber uns 30 mil, 40 mil por mês. Não dá para viver só com isso, então você tem que planejar o seu futuro. Certo. Tem que planejar.
o que acontece hoje é que muitos brasileiros, eles não pensam na velhice. É incrível que eles veem um monte de idoso na rua e pensam que eles não vão envelhecer. E eles acham que, não sei, a impressão que eu tenho, eu acho que o dinheiro vai cair do céu para eles viver. Então tem que planejar o futuro. E realmente o Japão, ele tem essa questão da aposentadoria que não é boa, então você tem que se planejar. Ou você fica ali pagando chacar roquinho direitinho, ou você tem guarda dinheiro direitinho, paga uma aposentadoria no Brasil, porque tem gente que paga, né, mesmo estando aqui, então você tem que planejar alguma coisa. Sim. Agora, em relação aos meus filhos, eu penso, eu não sei, será que o Japão vai ser o melhor lugar para eles? Não sei, isso depende. Tipo, se eles tiverem um bom serviço, aí não. Certo. Eu não sei, tudo depende. Tá. Aí. Tá. Como é. Bom, agora eu vou engatar uma pergunta minha, né, Brenda? Você é uma pessoa que veio aqui beber, né? Mas você fala um português fluente, né? Como que você. E eu vejo também, né, assim, na área que eu resido, né? Muitos pais e filhos perdem a comunicação. Por quê? Porque o filho só fala Nihongo, né, japonês, né, no caso, e o pai fala só português. E eles perdem, né, a comunicação entre eles, né, perdem relacionamento. O que você tem a dizer sobre isso? Como que foi, né, a educação da tua mãe, do teu pai quanto a isso, né? De você dar valor também pro português, né, que eu acho que é importante. Na verdade, eu, em particular, não dei valor ao português. Isso aí foi uma coisa dos meus pais, que dentro de casa tinha que ser português. Só que teve consequências isso. Teve consequências. Sim. Nos fóruns que eu vou, as pesquisas apontam. Isso é uma coisa assim que eu gostaria que todo mundo conhecesse, é uma coisa que eu estou trabalhando bastante. Entender que a criança, para ela aprender o japonês básico do dia a dia, ela demora de 1 a 2 anos, dependendo da criança. Então tem criança que 1 ano já consegue se virar bem no japonês. Se comunicar assim, no dia a dia. Né? 1, 2 anos. Só que para ela aprender o japonês para o estudo, demora de 5 a 8 anos. É longo. É longo. Porque uma coisa é você aprender o japonês do dia a dia e querer entrar em uma escola para estudar a matemática através do japonês, a história através do japonês, a ciência através do japonês. Porque é totalmente diferente. Então tem o dia a dia e a linguagem da escola. Né? Então muitos pais cobram do filho, mas por que você não está conseguindo estudar? Presta atenção e não sei o que lá. Mas eles não sabem que a criança ainda não tem o japonês suficiente para estudar. O japonês, ele está em uma das línguas mais difíceis do mundo. Certo. Né? Não é só o japonês, mas ele é uma das línguas mais difíceis do mundo. Então, realmente, essa questão de falar 2 línguas, tem os seus deméritos, e os pais têm que estar cientes disso. Certo. Né? Não que eu fiz a escolha certa, pode ser que eu esteja errada, mas os meus filhos, eu quero que eles falem uma língua, mas falem bem uma língua. Entendi. Para que eles não passem pelo que eu passei na escola. Na questão de não saber o japonês corretamente, assim, sabe? Entendi. Entendi. Porque quando eu entrei na primeira série, por mais que eu já estava na pré-escola e sabia, hoje eu entendo que talvez eu não sabia o suficiente para entender direito as coisas, sabe? Entendi. Eu não queria isso para eles. Eu queria que as vidas escolares dele fossem melhor do que as minhas. Então, eu escolhi isso. Não que eu esteja certa. Tem gente que fala que a criança tem que falar 2 línguas. Certo. Mas uma coisa que eu levo em consideração é que não é que você falar 2 línguas não é a porta para o sucesso da vida. Certo. Não é porque você fala 2 línguas que você vai ser bem sucedido. Isso aí é outra coisa totalmente diferente. É diferente isso. Então, não é uma garantia. Você fala. No meu caso, foi assim. Né? Eu escolhi. Mas tem outro fator que, no caso do meu filho mais velho, ele teve muito atraso do idioma. Ele demorou muito para falar. E o médico que falou, ou você escolhe japonês ou português. Entendi. Então, teve esse fator também, no caso do meu filho. Aí nós escolhemos o japonês. Entendi. É o que eu falei no começo, né? E tem esse outro lado também que você falou, tipo, acontece muito isso também. A pessoa não aprende o japonês direito e nem a língua materna direito. Fica tequitô, mais ou menos. Por exemplo, aí você falou esse negócio dos pais que acaba desentendendo. Olha só,
dentro da minha cabeça, né? Eu tava com uns 13, 14 anos, e em japonês, quando a gente vai passear com os amigos, nós falamos que nós vamos brincar. Ok. E na cabeça do japonês, quando a gente fala brincar, se uma criança falar eu vou brincar, é realmente brincar. Brincar de esconde-esconde, brincar de boneca. Mas se um adulto fala eu vou brincar, logo, a Sobinico, a gente sabe que ele não vai brincar. Ele vai, na verdade, passear, fazer uma atividade assim, esporte, alguma coisa. Ok. Né? Na linguagem japonesa, assim, mas no português não. Se a gente fala vamos brincar, os outros vão o que você vai fazer na vida? Sim. Né? Então, aí quando eu tava com 13 anos, eu tava com pensamento japonês. Da língua japonesa. Okay. Então eu falei assim, mãe, eu vou brincar com as minhas amigas. Ela falou, minha filha, você tem 13 anos. Você vai brincar? Eu falei, eu vou brincar com as minhas amigas. Sim. Com o que você vai brincar de quê? Aí a gente acabou tendo um debate ali. Certo. O que ela achou muito estranho que eu falei que eu ia brincar. Tá. Mas aqui na minha cabeça eu não sabia que no português se falava, eu vou passear. Passear com sim. Passear com as minhas amigas. Eu não sabia que falava isso. Aí acabou dando um bate, porque o adolescente, né? Sim. Já tá rebelde. Aí a minha mãe ainda fala que é estranho brincar. Sim. Aí você também quis bater boca. Não, deixa eu sair, mãe. Então, por que você tá querendo? Não, a questão ali foi a brincar, a palavra brincar. Minha mãe achou que eu ia brincar mesmo, que ela achou isso muito estranho. Ela não entendia. Aí eu falei assim, mãe, eu vou em tal lugar fazer outra coisa. Mas você não vai brincar, você vai passear. Entendi. Mas aquilo ali me deu sabe assim, me deu uma... eu não sei, mas mexeu comigo, sabe? Sim. Porque você queria só comunicar com a sua mãe que você ia sair com uma amiga e isso acabou gerando uma briga, não é briga, né? Mas assim, um debate com a sua mãe. Foi muito desconfortável para mim. Então, eu acredito, e não é só isso. Às vezes, a criança, por viver muito tempo na escola, às vezes ela pensa na língua japonesa. E os pais não entendem nada de japonês, aí isso vai criando... No caso da minha família, não, mas tem que lugar briguinha, e vai afastando. Sim. Isso, entendi. Então, eu acho que isso é um dos fatores, sim. Sim, entendi. É aquela palavra em japonês, como fala? Fica mendokusai, né? Isso. Que seria assim, dá muito trabalho, né? Isso. Sim, né? Entendi. Que legal essa resposta tua. Em Brenda, a última pergunta, né? É do Claudinei Mori. Ele é de Iwata, é um amigo meu. Brenda, qual foi o vídeo que mais emocionou você e o teu marido? O que mais te impactou durante todo esse tempo, desde que você começou? O que me veio na cabeça agora, que eu fiquei muito triste mesmo, foi da criança que acabou falecendo. Que foi assim, tem um amigo nosso, japonês, né, que ele é cuidador de idoso. Certo. Ele é como que fala? Gerente? Ele não é dono do asilo, mas ele faz parte ali do... acho que fala gerente. Administrador. Ele não é o dono do asilo, mas ele tem um dono e ele é abaixo. Então ele tem um cargo muito alto. E ele é muito conhecido, é uma pessoa muito séria. A gente é amigo já faz mais de 10 anos. Eu vou cantar no asilo dele, enfim, a gente tem uma amizade bem legal. O aniversário dele foi na casa da minha mãe. Aí ele entrou em contato comigo falando que uma criança especial está desaparecida. E que aí tá procurando. Porque foi, tipo assim, na escola especial de um conhecido dele. Certo. Então, e aqui no Japão, as crianças que somem é muito pouca porcentagem. Normalmente elas são encontradas. Certo. Esse negócio de criança desaparecida no chão é muito raro. Então, logo eu falei, se eu falar e ter um monte de gente procurando, porque se eu não me engano, foi em Okazaki, eu acho. Okay. Foi em Okazaki? Eu acho. Era tipo assim, em uma cidade... assim, que tinha muito brasileiro. Eu falei, bom, um monte de gente olhando, esse menino não vai ser encontrado, a polícia tinha um monte de gente procurando. Então, na minha cabeça, eu falei, vai achar a criança. Eu não sei, eu coloquei isso na minha cabeça, que ia achar a criança. Só que a criança não foi encontrada. Nossa. Ela entrou dentro do rio e ela se afogou. Sozinha, então? Sozinha. Nossa. Então, esse foi um vídeo, assim, que mexeu muito comigo. Porque eu realmente, sabe quando você tá... Com esperança de... Não, eu tinha certeza que a criança ia achar encontrada. Eu pensei que era questão de tempo, porque afinal isso aí no Japão acontece muito pouco. Certo. Existem crianças que se afogam, mas é quando, por exemplo, vai no rio e acontece um acidente, mas não que a criança sozinha faz isso, né? Ok. Então isso aí foi assim muito, muito, muito triste. Eu fiquei arrasada, assim. Te impactou bastante. Eu fiquei muito triste. Entendi. Me arrependi.
Ah, tá. Eu cheguei a me arrepender, mas eu fiz um vídeo falando, gente, desculpa, eu não queria trazer a notícia, porque na minha cabeça a gente ia trazer essa notícia e depois a gente ia falar que a criança achou, né? Mas eu falei, gente, desculpa, mas eu não pensei que realmente ela ia ser achada dessa forma. Porque isso saiu até no noticiário japonês, de tão raro que é essa situação. E eu fiquei muito... Entendi. Você se arrependeu, assim, de ter se envolvido com esse caso e ele ter tido um desfecho que você não esperava? Muito triste. Entendi. Muito triste. Entendi, tá. Agora uma pergunta minha, né, Brenda? Teve alguma situação engraçada que você e o Lucas passaram por todo esse tempo que você pode contar? Não sei, alguma situação assim... Ai, teve alguma coisa engraçada, Lucas? Teve? No trabalho, ou com vídeo, ou com comentário de alguém, sabe? Alguma coisa assim engraçada que... A gente fica tão focado nas coisas importantes... eu acho que deve ter, mas eu não tô lembrando não. Agora de cabeça, coisa engraçada... De ter acompanhado alguém, aí aconteceu alguma coisa engraçada, não? Aconteceu alguma coisa assim ou não? Nunca? Chegou lá na hora, teve algum... Ai, deixa eu lembrar agora, peraí. A coisa engraçada foi quando uma mulher mandou uma caixa de tsuná pra gente. Tsuná? Areia? Não. Tsuná é... Sardinha? Mas isso não é engraçado. É engraçado por causa que a gente ficou feliz, o Mickey ele só comia tsuná naquela época também. Ele só comia o nigiri. Mas não é engraçado, isso foi bom, não gostoso, tsuná. Tsuná de latinha? É de latinha, ela mandou uma caixa inteira. É mesmo? Foi muito bom. Não, conta então. Não é engraçado, mas foi bom. Não, acho que aquele ali foi um dos primeiros recebidos, Ela trabalhava em uma fábrica de enlatados, de fazer sardinha. Ela mandou uma caixa, tem muita sardinha. Muita sardinha. Mas eu tenho um episódio engraçado que eu cometi. Por favor. Esse daí foi o meu grande erro de tradutora. Foi assim. Okay. Todo mundo, acho que quem é velho do Japão, lembra da revista Nissen? Você conhece? Eu lembro um pouco. Hoje não tem mais, certo. Mas era um catálogo que tinha um monte de roupa, né? As mulheres pediam muitas roupas nesse catálogo Nissen, e tinha muita roupa barata, bonita, e as mulheres compravam. Minha mãe era uma das mulheres que comprava da Nissen. A gente comprava muita coisa da Nissen, como todas as outras brasileiras. Okay. E tinha uma promoção de calcinha. E aí a minha mãe, ela falou assim que queria tantas. Que aí todo mundo queria comprar, porque tava barato, era uma promoção de lingerie, não sei o quê. E aí ela falou, vamos pedir tal, porque a tia pediu, a amiga pediu, a gente vai pedir tudo, né? Aí ela pediu pra mim preencher, eu tinha 12 anos, e eu não sabia direito, e eu também na época eu ainda não levava tanto a sério esse negócio de tradução. E também adolescente, minha mãe, vamos preencher esse negócio logo. Não prestou atenção. Não vi direito, não. E interpretei do jeito que eu queria e preenchi lá. E daí a Nissen ligou pra minha mãe. Você pediu tal lingerie, é isso mesmo que você quer? Minha mãe entendeu até aí. Até aí ela entendeu. Então ela foi falando hi. Quando chegou lá em casa, veio uma caixa assim, ó. Da mesma lingerie. Tudo igual, uma caixa assim. Imagina uma caixa de calcinha só desse tamanho. Era muita igual. E aí a minha mãe ligou lá falando que foi um erro, que foi errado, que ela não queria tudo aquilo, por mais que todo mundo pediu junto, mas não era aquela quantidade. Mas a gente ligou pra confirmar, você falou hi, agora você vai ter que ficar. Nossa, entendi. E o que aconteceu? Ela vendeu ou não? Ficou com tudo? Dividiu, mas mesmo assim era muito pra todo mundo. Entendi. Dividiu com todo mundo, mas todo mundo ficou com muita mesma. Tá. Mas depois disso eu prestei atenção direitinho. Entendi. Mas ela brigou com você? Não. Ela ficou louca, né? Qualquer mãe, né? Quer ser feita? Tem que ser aqui. Eu não vou bater com isso. Todo mundo vai usar isso aqui. Ai, que legal essa história. E Brenda, eu quero uma pergunta minha agora, né? Qual o seu sonho, os seus planos futuros? O que você pensa, né, da sua profissão, da sua vida no Japão? Eu queria que você falasse sobre o seu futuro, o que você pode falar. Na tradução LB aqui a gente tem alguns planos, certo, que eu não vou falar, ok, assim, sim, por causa do... Surpresa.
Não é que a surpresa é os concorrentes não imitar, porque ok. eu acho que a ideia é boa. E é Ok. uma coisa que não tem na comunidade, que a comunidade precisa. Que bom. Então eu tenho sim uns projetos, né, de algumas coisas que eu quero fazer, Certo. mas eu preciso de... Na verdade, eu comecei a dar o primeiro passo, tentei fazer isso, mas esse primeiro passo deu errado. Ok. Deu errado, mas não desisti. Ok, Não bom. desisti Sim. e no momento certo a gente vai ter novidade, mas vai demorar. Mas eu tenho, sim, Tá. tenho sim. E o plano do Lucas é aumentar a tradução LB. Poxa, que legal. Ter mais Sim. funcionários, ter mais pessoas para atender os clientes, né? Formar uma equipe, mas isso é o tempo. Ah, sim, É sim. o tempo. Sim. É só o tempo porque a gente tem que se estruturar, precisa de tempo para... Tá. Então, como tradução LB, a gente tem esse sonho de crescer, Sim. né? E ter, tipo, mais funcionário e tal. Agora, eu tenho um outro plano aí de uma coisa que a comunidade precisa. Tá, mas dentro do trabalho, né? Dentro Tá. tudo do trabalho. Ok. Na sua vida pessoal, que você tem algum sonho, como mãe, como brasileira, como mulher aqui no Japão, você tem algum sonho? Você pensa em alguma coisa? O que você tem, assim, no lado pessoal? Seu lado pessoal. Tenho, Tem? tenho, mas eu não sei se eu, no momento, vou realizar ele. Ok. Eu não sei. Você pode falar? Eu tenho sonho, mas eu não sei se a gente pode ter tudo que a gente quer. Sim. Temos prioridades, né? Então, Ok. não sei se isso vai acabar em sonho ou se um dia eu vou conseguir Sim. realizar. Mas eu tenho sim. Sim. Mas eu tenho. Tá. E os meus filhos, vamos ver no que vai dar. Estou aberta para Para o que vier para acontecer. Isso. Ok. Não tenho assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, eu já Tá. tô mais. Ok. Você quer deixar eles livres, né? Para Isso. enfrentar o futuro. Isso. Entendi. Hein, Brenda, você é uma pessoa, né, que tem bastante credibilidade, né, nas suas postagens de redes sociais e tal. E, bom, eu dava, verdade, né, porque eu tô na sua frente, né, mas eu dava uns 20 e poucos anos para você. Você falou que tem 35, né, eu levei até um susto. E você falou que tem muita gente que já tem um pronome de tratamento chamando de senhora, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, isso começou recentemente, porque acabou o Covid, aí a gente agora, aos poucos, sai mais, tem mais contato com as pessoas, e as pessoas, eu notei que tem algumas pessoas que estão começando a me chamar de senhora, né? Tá. E aí eu não vejo necessidade disso. Tá, você não gosta disso, né? Tá. Assim, se eu ficar, assim, quando eu atingir a terceira idade, a pessoa quiser me chamar de senhora, né, fique à vontade, mas no momento, porque tem gente que eu vejo que tá fazendo isso por respeito. Sim. Porque acha que deve ter uma consideração pelo meu serviço, pelo que a gente faz, talvez, tal, e chama de senhora, mas não tem necessidade disso. Tá, você não se sente bem com isso, né? Não, porque eu acho que se a gente começar a gostar disso, Sim. eu tenho medo da soberba, sabe? Ah, entendi. Aí quando certo. aparece alguém que não te chama, isso aí nem me chama de senhora, sabe? Eu tenho não tem necessidade não. Tá. Não tem necessidade disso. Só Brenda, tá ótimo. Nós somos iguais, não desejo nada disso de colocar eu em cima, porque tem gente que... Sim. Mas não precisa. Ah, ok. Que legal, que legal. Bom, Brenda, para finalizar, né, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem estiver assistindo a gente, sabe, uma mensagem de apoio, motivação, né? Muita gente precisa, né? E ver você como um exemplo de mulher dedicada, trabalhadora, com credibilidade no que fala, né? Eu gosto de você porque você não é sensacionalista. Em tudo que você fala na internet, você não busca autopromoção com uma notícia que seja impactante, né? Que tenha muitas visualizações. Você não se preocupa por isso, né? Então, deixa uma mensagem pro pessoal, por favor. Uma coisa que eu tenho aprendido na vida, né? Depois que eu cresci, é que cada dia que passa, cada dia que eu conheço mais as coisas, cada dia que eu aprendo mais, eu só me confirmo que aquilo que está escrito na Bíblia é o certo. Okay. Porque eu já passei por um período difícil onde eu tive que tomar remédio no psiquiatra, né? Eu já tive esse período. E nesse período eu fui buscar muito conhecimento sobre o estilo
de vida correto que a gente tem que ter, né? Por recomendação do médico, ele falou ler livro e tal, e eu fui ler. E tudo que estava escrito assim pelos psiquiatras, porque eu não fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, pessoas que estudam cérebro. Ok. Então, tudo que a Bíblia fala que a gente tem que fazer e da maneira que a gente tem que viver é o que estava escrito nos livros dos psiquiatras. Então, só me confirmou que, na verdade, se eu tivesse mais, assim, me esforçado mais para viver conforme estava escrito na palavra de Deus, eu talvez ia passar por aquele momento difícil, mas com um pouco mais de leveza. Então, eu já tentava viver uma vida conforme a Bíblia fala, mas aquilo só me incentivou a viver mais da forma que a Bíblia fala. Entendi. Então, eu hoje vejo, né, não só por ler, mas realmente por estudar, que realmente aquilo era bom. E é isso que eu recomendo para todo mundo. Não tem erro. Não tem erro. Brenda, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Foi muito legal bater esse papo com você. Eu tenho certeza que quem está assistiu até agora vai adorar. Você é uma pessoa muito boa, né? Eu admiro muito, eu sou um admirador do seu trabalho, tá bom? Obrigado e continue sempre, né? Nunca desista, por favor, que a comunidade brasileira precisa de você. Arigato. Só finalizando que o nosso objetivo não é ser influenciadores. Okay. Nosso objetivo não é ser influenciadores, porque eu acho que é importante a gente dar a notícia e você nota que eu não falo o que é a resposta daquela notícia. Certo. Então tem comentário assim, mas e daí? Você deu a notícia e daí? Tipo assim, você que tem que ter a sua própria opinião em relação a isso, porque cada um foi dado um cérebro diferente e cada um vai criar. Então a notícia é para a pessoa agregar na vida dela e não a minha opinião. Okay. Esse é o que eu tento levar. Entendi. Você tem vontade de dar sua opinião às vezes ou não? Tenho. Por favor, faça isso, porque você tem credibilidade. Eu acho que as pessoas vão gostar. Mas só que é porque eu não queria influenciar na minha ideia. Ah, ok. Por causa que as pessoas certamente vão se decepcionar com a minha ideia. Em algum determinado momento, eu segui a Brenda, a ideia da Brenda, olha no que deu. Isso é normal, acontece. Sim. Isso é normal, acontece. Sim. Então, o meu objetivo não é influenciar. Entendi. Então, quando eu falar minha opinião, eu coloco assim, minha opinião, pra pessoa entender. Eu coloco até assim, como fala, um amarelinho assim, minha opinião. Okay. Minha opinião. Que não é tradução de notícia. E que a intenção não é influenciar, porque tem gente que tá na internet pra querer influenciar as pessoas. Não, é pra pessoa só entender que aquilo é um pensamento meu, né? Entendi. Mas que cada pessoa, ela tem que ter a opinião e pensar e refletir sobre aquilo, né? Tá certo. Tá bom, então, Brenda, muito obrigado, tá bom? Eu espero conversar com você mais vezes aí no futuro, né? Com seu marido Lucas, também quero fazer uma entrevista com ele, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.